Sejam bem-vindos ao Cidadania e Serviço Público de hoje. A partir de agora, você fica comigo para acompanhar as últimas notícias sobre o funcionalismo em São Paulo e no Brasil. A Falesp completa 70 anos em ato solene na Assembleia Legislativa. O governo do estado de São Paulo abre concurso para a Polícia Militar, mas não contrata. E ainda, Mário Medeiros Neto, presidente da UGESP, fala sobre os oficiais de justiça e comenta a decisão do CNJ sobre intimações pelo WhatsApp. Assista agora Cidadania e Serviço Público, o programa da FESPESP. Servidor público, cidadão que estão aí assistindo o nosso programa, será que você sabe qual é o trabalho do oficial de justiça? Você tem uma ideia, mas hoje você vai entender direito o que faz o oficial de justiça, porque estamos aqui com Mário Medeiros Neto, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Gozi. É um prazer novamente estar aqui com você e poder trazer as questões dos oficiais de justiça para que todo mundo tome conhecimento um pouco do trabalho que ele faz, das dificuldades que enfrenta, né? E, enfim, como se desenvolve a profissão do oficial de justiça. Então vamos lá, o oficial de justiça é a base, na verdade, também do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Mário, o que faz o oficial de justiça? Nossa, é tanta coisa, Gozi, que assim, é difícil. Mas para ter uma ideia, por exemplo, quando tem aquela reintegração de posse, que envolve a polícia, que envolve todo mundo, vai tirar um bairro inteiro que invadiu determinada área, é o oficial que coordena todo esse trabalho, né? Junto à PM, ele participa do planejamento da ação. Ele é a autoridade ali para que ocorra o menor número de problemas possíveis. Então ele está lá para evitar isso, ele é uma responsabilidade muito grande. Como aquele juiz de futebol é bom quando não aparece no jogo, né? E o oficial de justiça é muito isso, aparece que teve uma reintegração, tal, que não teve feridos, mas ninguém lembra que quem coordenou todo aquele trabalho foi um oficial de justiça, né? E muitas outras ações relevantes para a sociedade, né? Porque eu digo assim, Gozi, o oficial de justiça ele trabalha com a justiça concreta, com a justiça real. Porque chega até o juiz, até o magistrado, por exemplo, uma situação em que o marido está batendo na esposa em casa, está espancando ela. Então o juiz vai lá e determina o afastamento do marido da casa para ele parar de espancar a esposa. Mas enquanto a ordem está só ali no papel que o juiz determinou, a esposa está apanhando lá em casa, né? Quando o oficial de justiça vai até a casa e efetivamente tira o marido, daí que a justiça se concretiza. Então a justiça é formal enquanto está só no papel. O oficial de justiça é ele que leva a justiça até as pessoas, né? Eu diria até que seriam relações públicas do judiciário. É através do oficial de justiça que o cidadão ele toma conhecimento do poder estatal, do judiciário ali, atuando em benefício da sociedade. Pois é, os outros cargos escreventes, os cartórios, na verdade o advogado e o cidadão vai até o cartório. Mas o oficial de justiça é diferente, vocês fazem a ligação entre a justiça e o próprio cidadão, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu acho que uma decisão judicial, ela obrigatoriamente deveria passar pelo oficial de justiça, porque o oficial de justiça, ele vai até o local onde está acontecendo o problema, né? E muitas vezes o juiz julga pela verdade formal, só o que está no papel, né, negócio? Então ele não tem conhecimento da realidade, e só o oficial de justiça tem o contato com essa realidade. E até, pensando nisso, tivemos uma reunião com a ministra Eliana Calmon. Na época ela era corregedora do CNJ, tivemos uma reunião em Brasília, e ela sugeriu a função conciliador para o oficial de justiça, porque ela dizia que ter trabalhado com muitos oficiais de justiça, que ele tem um contato com a realidade, ele ouve as partes lá no território dela, onde está acontecendo o problema. Então ela tem condições de propor um acordo para as partes. Acatamos a sugestão dela, trabalhamos junto ao relator, na época, do novo CPC, que estavam fazendo o novo Código de Processo Civil, e conseguimos colocar a função conciliador, que eles deram um nome um pouco diferente, de autocomposição lá, mas na realidade, autocomposição é quando as partes se conciliam, né? Ela não precisa de ajuda de um terceiro.
Mas quando ela precisa da ajuda do oficial de justiça, é uma conciliação efetivamente que ocorre na rua. Então faz parte da valorização da função do oficial de justiça. Ele ter funções mais relevantes para a sociedade, né, Gozi? Que ele consiga levar um pouco mais de justiça na casa das pessoas. Com certeza. Você está falando aí do CNJ. O CNJ também autorizou para intimações, algumas das intimações, o uso do WhatsApp. O que vocês pensam disso? Na verdade, nós entendemos que os atos de comunicações como intimação, notificação, citação, eles tendem a terminar com o avanço da tecnologia, né? Então nós contamos com isso. Eu costumo usar uma frase assim: tem gente que reclama da chuva, né? Outros estão vendendo guarda-chuva. Então a gente não pode ficar preso num problema que ele não tem solução. A gente tem que ir trabalhar para corrigir isso. Então o que o oficial de justiça busca hoje, até em nível nacional, Gozi, é que ele tenha funções mais relevantes para a sociedade, né? Ele sabe que os atos de comunicações são procedimentos que estão no seu final, tem usos experimentais, como você disse, de WhatsApp. Em Brasília, uma juíza determinou isso. Hoje o tribunal baixou há pouco tempo uma norma para que entidades como Procuradoria-Geral, autarquias, sejam intimadas já pelo e-mail, então tudo por meio eletrônico. Então a gente tem consciência plena que isso vai... Hoje ainda não, hoje tem juiz que volta atrás e pede para que tudo seja feito por oficial de justiça. Porque o que nós buscamos, e acredito que o tribunal também, é que a justiça seja efetiva, que ela atenda ao cidadão, que ela seja célere, né? Então quando a gente vê que começa a não ter resultado o WhatsApp, correio, alguns juízes voltam atrás e pedem por oficial de justiça, né? Mas nós acreditamos que é um caminho que futuramente, hoje ainda não, hoje o Brasil não tem essa condição ainda, mas futuramente é um caminho, acho que não tem volta. A gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar trabalhando para que no futuro o cargo seja cada vez mais relevante, né? E é isso que a gente busca, e nós temos uma unidade nacional, inclusive dia agora 18 e 19 de agosto, nós vamos estar reunidos aqui em São Paulo, representantes de oficiais de justiça de 17 estados, presidentes de sindicatos e representantes. E tudo isso para a gente traçar estratégias nacionais de atuação junto ao CNJ, junto à Câmara Federal. Então é um trabalho articulado e que a gente sabe onde quer chegar, negócio. Então a gente está procurando meios para chegar onde a gente precisa chegar. Nós nos preocupamos muito com a prestação de serviço que o oficial de justiça leva para a sociedade. Pelo que você coloca, Mário, é até bom mesmo que as coisas as intimações mais simples sejam feitas pelo WhatsApp ou por qualquer outro instrumento aí via internet. Porque você colocou que isto até, pelo que você colocou, isto até melhora o nível do oficial de justiça, né? O conciliador, né? É muito mais importante do que simplesmente levar uma intimação para testemunha. Exato. Agora você falou da escola, eu queria mais detalhes da escola. Onde funciona, como vai funcionar, como é que ela está hoje? Ela é embrionária ainda, Gozi, mas já está funcionando no Rio Grande do Sul. Lá, por exemplo, tem um concurso aberto para oficiais de justiça e nós montamos, através da Escola Superior do Oficial de Justiça, um curso preparatório para os concursandos, né, para quem pretende ingressar como oficial de justiça no Rio Grande do Sul. Ele está sendo formatado, o curso, inclusive eu levei essa questão para o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Paulo Dimas, que recebeu com muita satisfação essa iniciativa, inclusive colocou a escola do tribunal para parceria e para tudo que a gente precisar para desenvolver esse trabalho aqui em São Paulo. O EJUS, né? Você, depois que assumiu a Associação dos Oficiais de Justiça, tem caminhado pelo estado inteiro, você tem reunido o pessoal no interior. Fala um pouquinho dessa organização de vocês com todas as comarcas do interior. Nós temos, Gozi, na nossa diretoria uma representatividade muito grande, que a gente consegue ter contato com a realidade dos oficiais pelo estado todo. Por exemplo, da nossa diretoria aqui em São Paulo, nós temos o representante da Barra Funda, que é o maior fórum criminal do estado, do João Mendes,
das execuções, e no interior temos das grandes cidades, Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, e pequenas também, como Jaú, Botucatu, cidades menores, né? Então a gente temos de São Vicente, então a gente busca essa representatividade para que a gente tenha um contato com o que acontece com a categoria em todo o estado. A gente viaja também para que a categoria tenha acesso à associação, para que não seja uma associação distante, né? Para que a gente consiga refletir nos nossos trabalhos justamente o que eles precisam em cada lugar. Então a gente busca esse contato como forma de aproximação mesmo da categoria, mas eu acho que até mais importante do que isso, e eu tenho visto trabalho seu em Brasília, a gente não pode se fechar dentro do estado só, né? Se você for hoje para o Amapá, para Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul, todo mundo me conhece lá, todo mundo conhece o trabalho que eu desenvolvo em São Paulo. Essa integração é importante, Gózi, porque não podemos achar que por estar em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, né? Inclusive, se ele fosse um país, ele estaria no G20, né? Ele tem o mesmo PIB da Arábia Saudita, que é o 19º, Sim. maior que da Argentina. Então, a gente não pode ter essa arrogância de achar, por estar em São Paulo, a gente ser o dono da verdade e o que sabe tudo. E quando a gente olha no âmbito nacional, nós vemos que os nossos vencimentos são dos piores do país. Então, a gente tem que ter humildade de sair e aprender com os outros estados como eles fazem para ter mais conquistas, né? Não só de vencimentos, mas de instrumentalização para desenvolver um trabalho melhor. Mário, nós vamos chamar agora a Mariana, que vai trazer mais uma informação para os nossos espectadores, mas voltamos já já com essa conversa com o presidente da UGESP, Mário Medeiros. Algumas semanas atrás, nós falamos aqui no programa que a Polícia Civil do Estado passa por uma crise absurda devido à falta de contratação. Agora, o mesmo problema recai sobre a Polícia Militar. O Executivo Estadual abriu o edital em 2014, recolheu dinheiro de inscrições, aplicou prova nos concursos, mas não convocou nenhum dos candidatos aprovado para o cargo de oficial administrativo da PM. Agora, as 5.000 vagas anunciadas perderam a validade e os aprovados ficaram sem emprego. E acreditem, a carreira de oficial administrativo foi criada por meio de uma lei e sancionada pelo próprio governador no fim de 2013. O extremo descaso com os servidores, com a população, não para de crescer. É um fato realmente absurdo. Voltamos à entrevista com Mário Medeiros e José Gozzi. Mário, nós falamos desse seu contato com todos os oficiais de justiça do interior do estado e até de outros estados do Brasil. Fala um pouquinho como que é o oficial de justiça no contato com o juiz e até com o próprio Tribunal de Justiça. Olha, com os juízes, eu particularmente, Gózi, tive muita sorte. Trabalhei com juízes muito preparados e que eles buscavam a verdade real no processo, né? Então eles tinham essa preocupação e isso eu acho magnífico. Eu acho que daí é dom, o cara tem dom. Ele não simplesmente estudou e passou no concurso e está lá, mas ele tem o dom para ser juiz. Trabalhei com juízes que eles me diziam assim: olha, eu estou com a sentença mais ou menos elaborada já, mas você que esteve lá, que viu o que acontece, como que funciona isso ou aquilo? Então com aquele subsídio que eu levava para ele, ele conseguia dar uma decisão mais acertada. Essa preocupação eu acho fantástico. Tenho até um juiz muito amigo meu, que ele foi oficial de justiça, e ele costuma dizer assim que todos os juízes deveriam ter sido oficiais de justiça antes. Teriam que ter tido esse contato com a realidade do que acontece na rua, para atrás de um gabinete ele julgar a vida das pessoas. Porque você sabe que uma decisão judicial, ela muda totalmente a vida de uma pessoa, né? O poder que ela tem sobre a vida das pessoas. E de repente eu até penso, pode ter gente muito preparada, não, mas uma pessoa que só estudou e chegou lá e prestou concurso e passou, ele não tem um contato com a realidade, então o julgamento dele pode não ser o mais acertado, né? Eu me preocupo muito com isso, né? Que a justiça, ela realmente leve justiça para as pessoas. Muito importante essa sua colocação, Mário, porque até na pública a gente está discutindo cada vez mais essa questão
de nós, servidores públicos, oficiais, escreventes, escriturados, todos os servidores públicos, na verdade nós é que administramos toda essa coisa do Estado, né? E quando você fala dessa sua, do oficial tão próximo do juiz, na verdade estamos construindo um serviço público de mais qualidade, né, Mário? Exato, é isso. Não, em primeiro lugar, nós temos que pensar no jurisdicionado, no cidadão, de quem vai buscar que não conseguiu resolver o seu conflito, né, por si, e ele vai buscar a ajuda do poder estatal, do judiciário no caso, para resolver o conflito que ele tá passando. E nós temos que dar essa prestação jurisdicional de forma efetiva, célere, né, que é o que a gente busca, e levar paz para a vida das pessoas, uma paz social, que é a função do poder judiciário. Eu me preocupo também porque não é em todo lugar, infelizmente, que o oficial de justiça tem esse acesso ao juiz. Tem alguns juízes que não recebem o oficial de justiça, né? Que ele não quer nem o contato com o oficial de justiça. Isso é preocupante, Gozi, sabe? Infelizmente, mas eu sou muito otimista e eu acho que a gente avança cada vez mais. Eu acho, por exemplo, que a Corregedoria Geral, ela é que edita as normas de serviço do oficial de justiça, né? Ela nunca tinha ouvido oficial de justiça para editar normas de serviço do oficial de justiça. Me parece uma coisa totalmente fora de propósito. Quem trabalha com o serviço não é ouvido para dizer como ele pode desempenhar melhor o serviço. É criar normas sentado numa mesinha. Exatamente. Então, nas duas últimas gestões da Corregedoria, ela abriu as portas, né, para que o oficial de justiça seja ouvido. Na primeira, ainda um pouco tímida, mas reconheceram a qualidade do trabalho que a gente apresenta. Nós temos grupo de estudo e pesquisa para apresentar esse trabalho. E todo o trabalho que a gente busca, Gozi, é para que o Tribunal de Justiça instrumentalize o oficial de justiça para que ele possa desenvolver um trabalho melhor para o Poder Judiciário. Então não é nada de vantagem pessoal, não é nada disso. Nós queremos condições de trabalho. Ainda hoje é muito burocrático esse procedimento, porque quando você entra com um pedido desse, ele passa por inúmeros setores dentro do tribunal até você ter uma resposta definitiva. E isso pode levar mais do que 2 anos, que é a gestão do presidente do tribunal e do corregedor. Então não se resolve muitas vezes em 2 anos e fica para o próximo. E começa de novo. Você tem que recomeçar todo aquele trabalho de convencimento, mas nessa última gestão, e a gente tem que fazer justiça para quem atende, né, bem as nossas expectativas. Dr. Renato Hasegawa Lousano, que é o atual juiz auxiliar da corregedoria, que cuida das questões dos oficiais de justiça, quando nós chegamos, ele já tinha lido todo o procedimento anterior e ele já estava a par de tudo o que estava acontecendo, então foi mais fácil, conseguimos alguns resultados rápidos com ele, né? Facilitou a discussão em mesa muito Facilitou a discussão. Simplesmente. E ele encaminhou isso, outras questões que ele não pôde decidir de início, ele encaminhou para alguns setores, mas eles ficam travados lá. A partir do ano que vem, vocês passam a ter o nível universitário, né? Portanto, quem for prestar concurso para oficial de justiça a partir do ano que vem, não basta ter o ensino médio, tem que ter o nível universitário. E é uma coisa que vocês batalharam muito, você participou muito dessa batalha na Assembleia Legislativa, né, Mário? Fala a importância de ter para a sociedade um oficial de justiça de nível universitário. Gozi, essa condição leva para a sociedade um profissional muito mais preparado para exercer a sua função, né? E é isso que a sociedade espera do judiciário. Ele espera pessoas competentes e quando ele coloca questões da vida dele por judiciário ajudar a resolver, ele quer que seja melhor, resolvido da melhor maneira possível. E profissionais preparados, né? Ele vai contribuir de uma maneira assim muito importante para que ele receba o direito que ele possui de verdade, que seja concretizado o que ele busca no Poder Judiciário. Mário, a profissão do oficial de justiça, o cargo do oficial de justiça, na verdade, ele é um cargo que tem problemas de segurança, né? Enormes, Gozi. E hoje... Você falou até de ir lá tirar o cara que está batendo na mulher. Ele tem de bater na mulher e quer bater no oficial de justiça, não é não? Sim, exatamente.
nós temos um caso recente que o oficial de justiça está fazendo, junto com a polícia, fazendo uma busca e apreensão de um caminhão. Tá, até é um vídeo que está correndo pelas redes sociais. E o caminhoneiro dentro do caminhão falou, não vou entregar, saiam da frente que eu vou sair com o meu caminhão. De repente ele sacou a arma e começou a atirar nos policiais e no oficial de justiça que estavam ali, do lado dele, né? Tivemos o caso da Sandra, que foi fazer uma apreensão de uma moto, tomou 9 tiros, ela estava presa no cinto de segurança dentro do carro, não teve nem poder de reação. As pessoas não entendem, Gozi, e de maneira geral, acho que assim que o oficial de justiça, ele não vai levar problema para a vida das pessoas, ele vai levar solução. Porque o problema a pessoa já tem. Se a questão está no judiciário, já existe o problema. Então o oficial de justiça ele vai orientar essa pessoa da melhor forma que ela possa resolver o problema que ela tem no Poder Judiciário. Então, eu era um oficial de justiça, Gozi, que hoje eu estou afastado pela condição de estar de presidente da UGESP, mas que trabalhava com execuções fiscais estaduais. Então, quando eu chegava na empresa e falava lá com o proprietário da empresa do problema que ele tinha, eu estava preparado para levar condições para ele resolver aquele problema. Então, eu conseguia passar para ele diversas alternativas que ele tinha, a melhor forma dele resolver. O problema ele já tem. Eu não fui levar mais um problema para ele, eu fui tentar levar uma solução para que ele resolva essa pendência junto com o Estado, né? E para isso, eu já tinha, até antes da questão do adicional de qualificação, eu já tinha 3 pós-graduações, né? Todas na área. Então, eu estava preparado para ajudar ele a resolver o problema dele. E é isso que a gente busca com o oficial de justiça de modo em geral. Mário, você não só defende a conciliação, como você é um conciliador nato, tá certo? Isso. A questão salarial, vocês vão passar para a nível universitário, vai melhorar um pouquinho. É o suficiente, Mário? Não é o suficiente. Você veja, Gozi, que mesmo com o nível universitário, com a gente recebendo, a gente já contando com o valor do nível universitário, nós temos o cálculo já de quanto vai incidir no salário, ainda assim nós continuamos com o salário mais baixo, é o segundo mais baixo do país, mesmo assim, mesmo com o nível universitário. Você vê quanto São Paulo está defasado em relação aos demais estados, né? E São Paulo que é o estado mais rico da federação, né? Então ainda não é suficiente, e não foi fácil conseguir isso, foi um avanço. Nós conseguimos que o Dr. Sartori, à época presidente do Tribunal de Justiça, entendesse essa defasagem, essa falta de valorização do servidor do Judiciário de São Paulo. Nós mostramos para ele que oficiais do Estado de São Paulo, ele era bem preparado aqui, mas ele prestava concurso em outro estado porque ele não era valorizado suficientemente em São Paulo. Mas a questão foi muito difícil, o tribunal apresentou o projeto através do Dr. Sartori, mas nós tivemos que buscar apoio político para aprovar, que é difícil também, né, Gozi? Tivemos que fazer um trabalho junto à base do governo, de convencimento, tivemos para isso muito ajuda do vice-governador, que é um ex-oficial de justiça. Ele ajudou a gente fazer essa amarração política para aprovação. Nós defendemos isso no colégio de líderes, né? E acabamos por convencer. Naquela época o Brasil passava por uma crise enorme, que ainda os efeitos já está passando, mas ainda a gente sente os efeitos dela. Então não deu para implantar naquele ano, né? Então foi negociado porque em 2018 eles achavam que a crise poderia estar amenizada já, e a gente acha que vai estar. Nós temos contato com o secretário de Planejamento do Estado de São Paulo. São Paulo, ele teve um crescimento, não, crescimento negativo não, ele teve uma baixa no crescimento de menos 3% e menos 4% nos últimos anos, mas para esse ano já espera um crescimento de 0,5% e para o ano que vem 2,5%. Então São Paulo já está reagindo, né? Então a gente espera que tenha condições e que tudo corra dentro da normalidade e que o Tribunal de Justiça cumpra a lei, que é pagar o oficial de justiça pelo nível universitário. Tivemos hoje uma conversa gostosa, tenho certeza que foi importante para você, cidadão, para você, servidor público, com o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, a UGESP, Mário Medeiros Neto. Fiquem agora com o nosso noticiário. O noticiário de hoje começa com ato de comemoração.
No último dia 9 de julho, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, a AFALESP, completou 70 anos de história. E a FESPESP esteve no ato em homenagem à AFALESP para prestigiar essa entidade que sempre andou ao nosso lado, lutando por todas as causas do funcionalismo estadual. A associação foi fundada em 1947 para ser apenas uma entidade recreativa, mas ao longo dos anos, a AFALESP virou um dos maiores órgãos representativos de servidores. Assista um trecho do discurso da presidente da entidade, Rita Amádio Ferraro, durante a solenidade. A AFALESP é importante na vida de muitos associados, e são vocês, os nossos associados, que fazem a AFALESP ser tão especial e querida. E todos podem sentir isso ao entrar na AFALESP, onde sempre são recebidos com carinho e alegria. Vocês acompanharam o discurso da Rita e, de fato, foi uma homenagem de muito respeito e no nível que a AFALESP merece. Parabéns mais uma vez. E na última terça-feira, dia 8 de agosto, a Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, a FEBRAFISCO, em parceria com o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o Sinfasfisco, discutiram um novo sistema tributário no seminário sobre reforma tributária. A FESPESP e a Pública participaram do evento, que contou com a presença de importantes nomes do cenário político nacional. O relator da reforma tributária, Luiz Carlos, e o ex-ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini. Foram discutidas questões da repartição da arrecadação entre a União, estados e municípios e uma possível alteração de foco da arrecadação de tributos, hoje concentrado no consumo. Chegamos ao final de mais uma edição do Cidadania e Serviço Público e, para ficar conectado com a gente, você já sabe, é só escrever FESPESP na busca do Facebook e do Instagram. E aí fique à vontade para mandar as suas mensagens ou seus comentários sobre o programa de hoje. Na TV aberta, o programa é exibido nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. E dá para assistir online também pela internet. É só você acessar www.tvaberta.tv.br, que é esse link que aparece aí embaixo na sua tela. No próximo domingo, eu estou de volta às 9 da noite com muito mais notícias do serviço público. Eu espero você domingo que vem. Um grande beijo e uma boa semana.